Olá, querido concurseiro, como você está? Hoje estamos para começar mais uma aula e vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do Conselho Tutelar, já que este ano, né, de 2023, é o ano de escolha, né, dos conselheiros tutelares, não é, nos municípios. Então vamos aí falar um pouquinho sobre esta questão e vamos ter muita leitura dos artigos, tá? Se você gostou, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os seus colegas que sabe que vai precisar desses ensinamentos. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver o que é que está escrito lá no ECA, tá certo? Nós vamos observar aqui as atribuições do Conselho Tutelar e nós vamos encontrar isso lá no artigo 136, que vai falar sobre isso aqui. Então vamos observar os verbos, não é, ó? Atender, promover, encaminhar, faltou Rzinho aqui, né? Encaminhar, requisitar, assessorar, representar. Aqui também é representar as ações, requisitar, representar, fazer, não é? Então, os verbos são muito importantes para a gente entender um pouquinho, para não se confundir, não é? Aqui vai falar sobre as atribuições e sobre o atendimento às crianças e aos adolescentes. E nós vamos ver como é esse tipo de atendimento lá no artigo 98 e 105. E aplicar as medidas previstas, né? Essas medidas estão previstas lá no artigo 101, tá certo? No artigo 101 vocês vão encontrar essas medidas previstas. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando também as medidas previstas no artigo 129. Promover a execução de suas decisões, encaminhar ao Ministério Público. Aqui, se você não sabe o que é MP, é Ministério Público. Notícia que constitui infração administrativa ou penal. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Providenciar, muito cuidado com esse verbo aqui, medida estabelecida pela autoridade judiciária, ato infracional. Bem, a gente vê que quem coloca as medidas com relação ao ato infracional é a autoridade judiciária, mas quem é que providencia essas medidas é o Conselho Tutelar. Então, nós vamos encontrar essas medidas e essas providências também no artigo 101, do inciso 1 ao inciso 6º, que é incumbência do Conselho Tutelar, tá certo? Muito cuidado para não confundir com as incumbências do Poder Judiciário. E aqui você vai ver do 1 ao 6º, com relação ao Conselho Tutelar, quais são essas providências que o Conselho Tutelar pode promover. Requisitar, isso cai muito, gente, em provas, muito. Certidões de nascimento e de óbito. Olha essa palavrinha aqui, ó, quando necessário. Essa palavrinha aqui vai cair muito nas provas, cai muito nas provas para confundir. Então, cuidado. Cuidado se ela estiver diferente. Se não for necessário, está incorreta, tá? É quando for necessário, o Conselho Tutelar requisita, olha o verbo requisitar, certidões de nascimento e de óbito. Assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, isso aqui também cai bastante nas provas de concurso. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos, e esses direitos a gente encontra lá no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda
ou suspensão do poder familiar. Aí você pode dizer assim, mas professora, não é o poder judiciário que coloca aqui a perda ou a suspensão do poder familiar? Sim, é o poder judiciário, mas aqui não está dizendo que é o conselho tutelar que vai impor essas ações. Ele vai representar. Olha o verbo, tá certo? Com relação também às ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos, então ele também vai promover esse tipo de divulgação, requisitar serviços públicos em relação à saúde, à educação, representar, cai muito esse verbo, junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado e fazer também a apuração de atos infracionais. Ele faz a apuração, não é o conselho que impõe os atos infracionais. Ele faz a apuração, ok? Aí nós vamos ter atenção em alguns incisos, né? Que é esse aqui primeiro, esse aqui, o inciso primeiro. Nós vamos ter atenção nele porque ele vai trazer outras aplicações, né? Então, nesse inciso, que vai falar sobre atender as crianças e aos adolescentes e aplicar as medidas previstas, daqui, até aqui, nós vamos encontrar isso aqui lá no artigo 98, tá certo? Artigo 98. Esse atendimento vai acontecer por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais, ou em razão de sua conduta, ou seja, da conduta da criança ou do adolescente. E quais são os tipos de aplicação das medidas que o Conselho Tutelar pode prever com relação aos pais, com relação às crianças? Então, nós vamos encontrar daqui até aqui embaixo, lá no artigo 101, tá? Que é o encaminhamento aos pais ou responsáveis, orientação, apoio, acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatória. Isso aí são as atribuições e essas são as medidas, né? A aplicação das medidas previstas. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários com relação à proteção da criança e do adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento, alcoólatras e toxicômanos. E aqui, eu quero que vocês tenham atenção aqui nesse 7º, nesse 8º e neste 9º, tá certo? Tenham atenção aqui nesse, nós observamos que do inciso 1 ao inciso 6º, a competência, não é, dessas aplicações é do Conselho Tutelar. Mas, professora, e o inciso 7º, no caso, do inciso 7º ao inciso 9º, não vai ser aplicação, não vai ser atribuição do conselho? Sim, vai ser também, mas vai ter que ter uma atenção aí, tá certo? Acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Aí, com certeza, você já deve ter visto que essas atribuições é do Poder Judiciário. Você já deve ter visto Poder Judiciário. Você já deve ter visto algo parecido. Quando é que o Conselho Tutelar pode promover essas atitudes aqui? Quando não for cabível nenhuma dessas aqui, quando não for cabível do inciso 1º ao inciso 6º, ele pode também fazer esse tipo aqui, tá? Então, é uma exceção, E nós vamos ter a atenção, tá certo, a esses incisos aqui, que é o acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Ele vai procurar o judiciário para que o judiciário proponha essas ações, ok? Então, tenha atenção a elas. Nesse outro inciso aqui, quando a gente volta aqui ao artigo 136, quando a gente vai para aqui, para esse inciso 2º, atender e aconselhar os pais ou responsáveis aplicando as medidas previstas no artigo 129. Então, a gente vai ver aqui, o artigo 129. Atender as crianças e
adolescentes e aplicar as medidas previstas, né? E nós vimos aqui, que são essas daqui, ó. Encaminhamento, orientação e apoio, matrícula, nós vimos tudo isso, não é isso? O artigo 101. Porém, como eu falei para vocês, o acolhimento institucional, o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, tá? Quando não for possível, isso aqui, quando não for possível aqui, não sendo possível, aí sim vai fazer aquela questão da colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. E atenção a o parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º do artigo 101. Se não for emergência, tá certo? Quando é que o Conselho Tutelar pode promover essas ações aqui, ó, de família substituta, acolhimento institucional, essas daqui que nós vimos, ó. Inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Quando é que o Conselho Tutelar pode aplicar essas medidas? Quando for urgência, mas mesmo assim tem que passar para o judiciário depois. Se não for emergência, tá certo? A competência é exclusiva da autoridade judiciária, ok? Eu espero que você tenha entendido, tá? Essas competências são exclusivas do Poder Judiciário. Quando é que o Conselho Tutelar aplica? Quando for emergência, ok? Eu espero que você tenha entendido, tá certo? E só acontece isso aqui quando esse parágrafo primeiro não for possível, ok? Então, vamos continuar aqui. Atender e aconselhar os pais ou responsáveis. Quais são essas medidas previstas aí com relação a aconselhar e atender os pais? Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários, inclusão em programa oficial comunitário, inclusão em programa... Repetiu aqui, não é a mesma coisa, então descarta isso daqui, certo? Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo, isso cai, tá? Isso aqui cai bastante, é obrigação dos pais matricular o filho ou pupilo e acompanhar a sua frequência, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Isso aqui são as medidas que o Conselho Tutelar pode aplicar advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Eita, aí vem de novo essa questão, né? Professora, e o Conselho Tutelar pode promover a perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Isso aí, nós já aprendemos que só acontece isso aqui com o Poder Judiciário. Então, somente o Poder Judiciário pode decretar. Só o Poder Judiciário pode decretar. O Conselho Tutelar vai fazer o encaminhamento, né? E aí o Poder Judiciário que vai decretar essas medidas, tá certo? Então, nós vamos encontrar tudo isso aqui, tá certo? E esse daqui também, ó, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, nós já vimos isso aqui no artigo 101, que é esse aqui, ó. Artigo 101, esse daqui, ó. Daqui até aqui é o artigo 101. Então, o Conselho Tutelar vai observar essas medidas quando providenciar a medida com relação à autoridade judiciária e ato infracional, tá certo? Então, qual é o foco que você tem que ter? É nesse primeiro aqui, ó, nesse artigo 136, que vai cair todas essas medidas aqui, ó, que são as atribuições do Conselho Tutelar. Isso aqui você tem que dar mais ênfase, ok? Então, vamos lá ver algumas questões a mais que você precisa entender.
E com relação a representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos. Isso aqui nós já vimos que está no artigo 136, que faz parte das atribuições do Conselho Tutelar. Com relação a essa representação, nós vamos ver isso na Constituição Federal, que compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantem à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 121. Que esses princípios que estão no artigo 121 vai falar sobre a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, essa representação do Conselho Tutelar, que vai representar em nome da pessoa ou em nome da família, que viola os direitos, não é, da criança e do adolescente. Ok? Isso está mais ligado a essa questão de emissoras de rádio que colocam crianças para trabalhar, ou comerciais, né, que violam aí esses direitos da criança. Então, o Conselho Tutelar pode sim representar a família ou até mesmo aquele que está tendo seus direitos violados. E aí, tudo entendido até agora? Eu espero que sim. Atenção! O que o Conselho Tutelar não pode? Isso aí você tem que lembrar disso aqui. O Conselho Tutelar, ele não pode determinar as medidas protetivas. Essas medidas protetivas são as crianças. Medidas socioeducativas são para adolescentes. Não pode fazer a inclusão em programa de acolhimento familiar. Ele pode promover, não é? Mas quem faz a inclusão, quem é que determina é o Poder Judiciário. Colocação em família substituta, Poder Judiciário. Perda da guarda, destituição da tutela, destituição do poder familiar. Tudo isso aqui quem faz é o Poder Judiciário. Lembra que a perda da guarda, colocação em família substituta, o Conselho Tutelar poderá fazer isso em situações emergenciais, mas mesmo assim depois tem que passar pelo Poder Judiciário. Mas excepcionalmente e exclusivamente quem faz é o Poder Judiciário. E aí, você está entendendo até agora? É umas questõezinhas, né, que tem que ter um pouquinho de atenção e leitura da lei. Mas eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais aqui nesta aula. Vamos ver o que nós aprendemos e se entendemos o que nós estudamos. Em atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, nós vimos isso, sim ou não? Você se lembra se nós falamos sobre isso? Vamos ver? Onde é que está lá no artigo 136? Cadê? Olha aqui. Assessorar o Poder Executivo em quê? Na elaboração da proposta orçamentária. Isso quer dizer o quê? Que a nossa questão está o quê? Você lembra? Está correta. Vamos lá, questão 2. Com relação ao Conselho Tutelar, julgue o item a seguir. As suas atribuições incluem requisitar certidões de nascimento, sim ou não? Sim. E de óbito, sim ou não? Sim. De criança e adolescente quando for necessário. Certíssima a nossa questão, facinho, né? De acordo com o ECA, o Conselho Tutelar, ao tomar conhecimento de ameaça ou violação aos direitos de crianças e adolescentes, é competente, em regra, para determinar a inclusão da criança ou do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção, destituição da tutela da criança ou do adolescente, inclusão da criança ou do adolescente em programa de acolhimento familiar, perda da guarda da criança ou do adolescente. Nós podemos aqui fazer por eliminação, né? Perda da guarda pode? Não, só quem pode é o Poder Judiciário. Destituição da tutela pode? Não, quem pode é só o Poder Judiciário. E a gente vai ficar com a
e com a C. Vamos ver o que é que diz a C. Inclusão da criança em programa de acolhimento familiar. Vamos ver. Letra A. Inclusão da criança ou do adolescente em programa oficial de proteção, apoio e promoção. E aí? O que é que você acha que está mais correto? A letra A ou a letra C? Nós vimos que o Conselho Tutelar só pode fazer isso em momentos emergenciais, então é uma exceção. Então, quem faz esse acolhimento familiar em programa de acolhimento familiar é quem? Poder Judiciário, então não pode ser. Mas pode fazer a inclusão em programa de proteção, de apoio e promoção à criança e ao adolescente. Então, nossa resposta correta será a letra A. Quarta questão. Não são atribuições do Conselho Tutelar, dentre outras. Está dizendo aqui que não é, tá certo? Promover a execução de suas decisões não é atribuição? Será que não? É sim, atribuição. Podendo, para tanto, expedir certidões de nascimento? Sim ou não? Sim. De óbito? Sim. Quando necessário? Sim. Aqui está dizendo que não é atribuição. Então, a questão está errada. Questão quarta. Com relação ao Conselho Tutelar, julgue o item se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará imediatamente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. E aí, questão bem redondinha, está corretíssima. Sexta questão. De acordo com o ECA, é atribuição dos conselhos tutelares registrar a ocorrência policial. Nós falamos em algum momento sobre isso? Nós teve algum momento que falou sobre esse tipo de ocorrência policial em defesa do interesse de menor em situação de risco por fato que constitui infração penal contra os direitos da criança e do adolescente. Eu creio que nós não vimos nenhum tipo de registro com relação às atribuições dos conselhos tutelares. Nós vimos que ele pode recorrer ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, não é mesmo? Mas registrar a ocorrência policial, nós não fala sobre isso no artigo 136. Mesmo que ele faça isso, tá? Mas não diz lá no artigo 136 sobre esse tipo de ocorrência. Qualquer problema e dificuldade que o Conselho Tutelar encontrar com relação à proteção da criança e do adolescente, ele vai recorrer ou ao MP, que é o Ministério Público, ou ao Poder Judiciário, ok? Então, nossa questão está errada. Questão 7ª. A respeito do Conselho Tutelar, julgue o item a seguir. É atribuição do Conselho Tutelar aplicar medida de destituição de tutela? Ele pode fazer isso? Pode destituir? Pode tirar o poder de tutela? Não. Ao responsável legal dos tutelados que estejam em situação de abandono e de extremo risco. Mesmo que seja uma atitude ilegal, o Conselho Tutelar não pode fazer a destituição. Quem que pode fazer? O Poder Judiciário. Então, nossa questão está errada. E aí, você acertou as questões? Deixa aqui no comentário quantas questões você acertou. E o que é que nós temos? O ECA em mapas mentais. Vejam só, esse material, ele vai ser atualizado, ele já está atualizado. Mas, como este ano é um ano de muita importância para os conselheiros tutelares, eu refiz alguns mapas mentais que vão trazer mais questões com relação ao Conselho Tutelar e vão trazer uma compreensão ainda maior para quem está estudando para este ano, para o processo de seleção do conselheiro tutelar. E aí nós vamos atualizar. Porém, o preço ele vai aumentar um pouquinho. O que é que aconselho? Você adquirir ele agora, como ele está, com um preço bem mais abaixo. E quando for atualizado, que será logo em breve, você vai receber essas atualizações de forma gratuita.
Você é só baixar novamente lá na plataforma e vai ter acesso. Então, garanta o seu ECA em mapas mentais agora. E logo em breve você vai receber esses novos mapas mentais bem recheado para você entender e praticar ainda mais as questões para se dar bem aí no processo de seleção. Se você gostou desta aula, não esquece de se inscrever, de curtir esse vídeo e o link vai estar aqui na descrição do vídeo, para você adquirir o ECA em mapas mentais. Até a próxima aula.